Sexto volume da obra: Os dois fluidos do animal irracional. E assim, hoje, todos na estrada racional, com o conhecimento em mãos, do mundo da verdadeira origem de todos, para o término deste sofrimento, dos martírios, das dores, das desolações e da morte, que apavora a todos. Enfim, todos na estrada do verdadeiro mundo de todos, a planície racional. Todos marchando na estrada racional, para junto dos seus irmãos, que estão no seu mundo de origem, a planície racional. Acabando-se as influências do elétrico e magnético, acabam-se os martírios dos dois fluidos do animal irracional, que estavam dominando o animal racional. Estes dois fluidos eram a razão do animal racional viver igual a bicho, procedendo igual a bicho, e muitas vezes pior que bicho, pois não há efeito sem causa. Hoje, conhecendo o porquê desse tudo, livres do elétrico e magnético, por todos estarem na estrada verdadeira. O caminho verdadeiro de todos é a estrada racional, pela qual todos se dirigem para o seu mundo de origem, a planície racional. Aí então chegou o fim do elétrico e magnético, imperador e causador de todas as ruínas e males do animal racional. Assim, vejam como sofriam e morriam sem saber a razão. Viviam aí dessa maneira, sofrendo a vida inteira sem saber por quê. Que calamidade! Hoje, todos no rumo certo, no rumo da imunização racional, na estrada racional. E assim, quantos passos foram dados em vão? Quantos passos perdidos? Quantas lutas sem proveito no elétrico e magnético? Chegou o fim dessa jornada do encanto. Chegou o fim de tudo e de todos nessa lama. A estrada racional está em poder de todos, para que caminhem e marchem para o seu mundo verdadeiro, a planície racional. E assim, racionalmente, todos vão viver até a extinção desse corpo em matéria, desse fardo de lama pesado, devido ao elétrico e magnético. A euforia vibrante do povo é muito grande por encontrar sua situação, a do mundo e de tudo, definida na imunização racional. A alegria do povo é muito grande por ser surpreendido por uma coisa que ninguém esperava: a descoberta da origem do animal racional e da origem desse mundo, de onde todos vieram, como vieram e para onde todos retornarão e de que forma. O contentamento do povo é grande, vibrantes locuções, os corações transbordando de satisfação numa só massa vibrante, dando vivas à imunização racional. Esses momentos de alegria aí estão, através do conhecimento, em mãos de todos, com a definição do mundo e sua criação, da origem do mundo e da origem dos seres, do princípio do mundo e do fim do mesmo. Todos vibrantes e emocionados por serem surpreendidos pela descoberta da origem do seu ser e da origem do mundo, o que até hoje todos desconheciam e ninguém sabia dizer nada a respeito de si mesmo, do seu ser e da origem do mundo. Viviam todos agonizando nessa vida de matéria, sem saber por que é matéria, sem saber o porquê da matéria, o porquê
de seu ser matéria, vivendo de matéria sem saber, ignorando e fazendo mistério de tudo, encontrando em si um ser misterioso, vivendo uma vida cheia de mistérios, no mundo sem saber porquê. Igualmente a um outro animal qualquer, que não sabe dizer o porquê da sua existência e o porquê da existência do mundo em que vive. Assim, a situação de todos se encontra divulgada e definida. O porquê de tudo isso, o antes de ser tudo isso, o que era, e o porquê deixaram de ser o que eram para serem o que são. Nunca souberam o que eram e o que foram. Nunca souberam o que são, nem muito menos o porquê assim são. E hoje, em mãos de todos, todas essas revelações, divulgadas e definidas, não é para menos o estado de satisfação do povo. O mundo vibrando de alegria, emocionados por terem em mãos o encerramento de outras vindas aí para essa lama. Assim, encerra-se a vida da matéria e do encanto, por estar aí tudo divulgado e definido. O povo vibrando brilhantemente de emoção e eloquência, louco de alegria e satisfação, por encontrar no mundo como voltar ao seu lugar e conhecer a sua origem, a sua volta a seu mundo de origem, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, os corações que viviam agonizando nessa vida de matéria e de agonias, penando noite e dia, porque, vivendo na matéria, vivia mal. Matéria quer dizer mal material. E por serem matéria, vivem todos assim, sem saber por que eram assim. Aí então a angústia aumentava cada vez mais, e ninguém sabia dizer por que são de matéria e vivem de matéria, nem tampouco sabiam dizer como foi feita a matéria, de que foi feita e por que foi feita. Sabiam que eram de matéria, mas saber o porquê ninguém sabia. Viviam agoniados, sofrendo a vida inteira, noite e dia, porque matéria é uma coisa que vai deteriorando aos poucos até findar, acabar e morrer em pouco tempo. Assim, todos insatisfeitos por viverem na matéria e serem de matéria, as ilusões não correspondiam, eram um lenitivo aparente e não davam para fazer com que todos se acomodassem. Eram assim, uma espécie de anestesia, para ver se o tempo passava sem sentir. As fantasias eram outro lenitivo, para ver se o tempo passava sem sentir, o que nunca passou, porque todos sempre sentindo os efeitos da matéria, que é o sofrimento, o desequilíbrio e os tormentos a todo instante. Veja que vida de todos, sem saber porquê. A vida da matéria, do mal, do sofrimento. E todos vivendo desse jeito e dessa forma, sem saber porquê. Hoje, estão todos sabendo por que ficaram assim, perdidos dentro deste buraco, dentro desta caverna, sem saber porquê. Então, aí, as agonias se reproduziam, devido às multiplicações dos fracassos e do sofrimento. Daí vinha o pavor de serem como são, seres de matéria, sem saber porquê. Sem saber o porquê ficaram assim e o que fizeram para serem assim. Hoje, todo esse conhecimento, esse esclarecimento e todas essas revelações estão em poder de todos, do porquê assim serem
e do porquê todos assim são, do que foram, do que eram, do porquê deixaram de ser o que eram e foram, para serem o que são. E assim, hoje, todos equilibrados pelo conhecimento de sua verdadeira origem, através do conhecimento racional, do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. No princípio, tiveram dúvidas. Quem não conhece é assim mesmo. Dúvida é do bicho. É do animal a faculdade de duvidar de tudo. No princípio, não conheciam e duvidavam do que pudesse ser. Hoje, estão vendo na imunização racional aquilo que nunca podiam saber. Por não terem conhecido antes a sua verdadeira origem, não podiam também conhecer o que era imunização racional. No princípio, duvidando, diziam: será que estamos sonhando? Será que este é o verdadeiro conhecimento da origem do mundo? Será que esse é o verdadeiro conhecimento da origem do nosso ser? Estas são perguntas de todo o inconsciente, que, por serem inconscientes, duvidam de tudo, desconfiam de tudo, têm medo de tudo, têm receio de tudo. Enquanto não conhece, mas, depois que conhece, acabam-se as dúvidas. Firma com convicção e de coração, mas isso só depois de conhecerem-se, como estão conhecendo agora. Isso é próprio do animal. No princípio, levantaram dúvidas, próprias dos inconscientes. Por isso, são animais, por estarem ligados às correntes do desequilíbrio, o fluido elétrico e magnético. Hoje, todos certos, mais certos do que nunca, no caminho verdadeiro, não havendo outro igual a não ser esse, a estrada racional, que é a do mundo de origem do animal racional, pela qual o animal racional caminha para chegar ao seu mundo de origem, a planície racional. O certo é que não há outro caminho. Estando agora todos convictos e reclamando até o tempo que perderam, como quem diz: eu ouvia falar muito na imunização racional e no livro Universo em Desencanto, mas julguei e pensei que fosse uma história como outra qualquer, dessas que o mundo está cheio. O mundo está cheio de histórias e de contos. Eu julguei que fosse uma dessas histórias, para se perder tempo, não julgando que a verdade das verdades chegasse assim, dessa forma, em mãos de todos, tão natural e simplesmente, e sem alarme, apenas pelo falatório dos que tinham conhecimento da imunização racional. Hoje estou convicto e sou um deles, porque este conhecimento é o mais assombroso de todos os tempos que chegou ao mundo. No mundo nunca existiu coisa igual. Hoje está definida a origem do mundo e a nossa. Estamos em plena fase racional, em plena fase de racionalização, na verdadeira estrada racional, caminhando para chegar ao nosso mundo verdadeiro, a planície racional, o mundo de origem do animal racional. Todos convictos, porque o caminho certo é este, a estrada racional, a imunização racional. Assim, quem não conhece, não sabe o que diz, não sabe o que pensa, não sabe o que faz. Depois que conhece, aí sim. Mas a mania de muitos, antes de conhecer, é de dar suas opiniões como se soubessem o que estão dizendo, desconhecendo que é um encantado. E o encantado não sabe o que diz,
não procura analisar o título do conhecimento, universo em desencanto. Se conhecesse o que quer dizer desencanto, não duvidaria nem daria opiniões a respeito sem o saber. Então, tratem de ler e reler, para se desenvolver racionalmente por meio do conhecimento racional e se imunizar o mais depressa possível, fazendo com que nasça em si a vidência racional, a fim até que o vivente possa receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. Mas para isso é preciso persistência na leitura, com a qual se alcança e vence. Não persistindo, não pode conhecer coisa alguma. Ler poucas vezes, que adianta? Nada. Lendo superficialmente, esquece. Conhece apenas alguma coisa ou quase nada. Então, é preciso a persistência na leitura para ter consigo o conhecimento da imunização racional e daí receber os louros que são os fluidos racionais puros, limpos e perfeitos, fazendo com que este entre no seu eu, no sentido de interligar-se ao seu mundo de origem, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional, onde receberá de todos os verdadeiros racionais as orientações precisas, nascendo no animal racional a vidência racional, e passarão a ser iluminados pela sua verdadeira luz racional, o sol racional, o verdadeiro horizonte do animal racional. Aí, então, vão progredindo racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, acabando-se as guerras, as brigas, as confusões, por nascer no animal o verdadeiro equilíbrio racional. Condição esta que faz desligar a parte animal do corpo, o fluido elétrico e magnético, que pertence ao animal irracional, e que são os dois fluidos monstros que não davam paz nem sossego a ninguém, por serem estes os causadores da origem da matéria, ou seja, os causadores da origem da matéria em segundo plano, sendo o primeiro a origem racional. Assim, fica esclarecido que o governo do animal racional está na sua origem, a planície racional, o seu mundo de origem, e não no elétrico e magnético, que são os dois fluidos do animal irracional. O governo do animal racional está no mundo de sua origem, o mundo racional, a planície racional, onde se originou o animal racional, e de lá nascendo todo o equilíbrio do animal racional, para que todos sejam orientados racionalmente pelo seu mundo de origem. Assim, tudo vai dando certo na vida da pessoa, vindo o equilíbrio de todos e do mundo, todos se entendendo e se compreendendo, acabando-se os males da vida e os males do corpo, acabando-se as guerras e as confusões. Enfim, tudo de ruim acabar-se-á. Porque o que proporcionava tudo isso no animal racional eram os dois fluidos, o elétrico e magnético. O fluido do animal irracional trazia o desequilíbrio ao animal racional, em virtude deste estar ligado e viver junto com os irracionais, que são seres da deformação. Então vejam, agora vai existir a verdadeira felicidade, o verdadeiro bem, a verdadeira paz, a fraternidade,
porque vão viver racionalmente, onde todos serão governados e orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional, recebendo suas orientações precisas para o bom e brilhante andamento da vida racional. Está aí a racionalização, que sempre foi falada, mas nunca puderam e nem souberam explicar como funcionar, porque desconheciam as suas bases verdadeiras. Enfim, desconheciam o seu verdadeiro natural e o porquê assim ficaram deformados em matéria, lama. Matéria é lama, ficando desconhecidos do porquê do seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, e de sua verdadeira origem. Como teria sido os primeiros passos para ficarem assim como estão? A origem ninguém sabia, nem podia saber, porque se deformaram em animais. Essa deformação foi a causa de ficarem desconhecidos por completo do porquê da sua origem, nunca podendo, desse jeito, pôr em prática a racionalização. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam o porquê, por desconhecerem a sua verdadeira origem. Dessa forma, hoje, todos de parabéns, porque está em mãos de todos aquilo que há muito imploravam, a verdadeira paz, a verdadeira fraternidade e o verdadeiro amor. Está aí a forma mais certa de se viver, a de um por todos e todos por um, por todos serem de uma origem só, sendo que o governo de todos é o seu mundo de origem, a planície racional. Então, sendo todos por um e um por todos, pergunta-se: quem é esse um? É o seu mundo, o mundo de origem do animal racional. Então, sendo todos por um e um por todos, pergunta-se: quem é esse um? O racional superior. Pergunta-se mais uma vez: quem é esse um? São os racionais, puros, limpos e perfeitos do mundo de origem do animal racional, a planície racional. Explica-se repetidas vezes para que muitos possam entender. Para outros, não precisa repetir tanto. Está aí a verdadeira felicidade de todos. Não esta felicidade aparente do elétrico e magnético ao qual estavam ligados. A tal felicidade e fraternidade aí aparentes. Por isso, todos sofriam, vivendo a fase iludidos pelas ilusões, sofrendo e vivendo iludido pelas fantasias, mas sofrendo, vivendo iludido pela vaidade, mas todos sofrendo, sempre, vivendo iludidos pela ciência, mas sempre sofrendo. Está aí provado que o valor da lama é nenhum. Qual é o valor da lama e da matéria? Nenhum. Matéria é lama. Por isso, começa da lama e acaba em lama. E assim, hoje, estão todos de parabéns por terem a situação de todos definida e divulgada, provada e comprovada. A situação do mundo e sua criação. Não é para menos a emoção de todos. Dá para chorar de emoção e de alegria, como muitos estão chorando neste momento, por estarem se apercebendo dessas verdadeiras mensagens do mundo de sua origem. No sentimento, choram e dizem: até que enfim o verdadeiro dos verdadeiros teve compaixão e misericórdia do animal racional, porque o sofrimento aqui
chegou a tal ponto que todos já estavam a ponto de quase ninguém resistir mais, por sofrer tanto em cima desta terra, e sem saber por quê, e sem ninguém poder dar explicação. Hoje, as explicações em poder de todos. Não é para menos o choque emocional de tanta grandiosidade. O conhecimento da imunização racional, porque mexe com todos os bichos e seus sentimentos, seja ele o mais duro que exista, não resistindo tamanha e grande magnitude. Tem mesmo muito que chorar de alegria e satisfação. Chorar porque sabe que está salvo e não voltará mais aí para penar, sofrer desse jeito, horrivelmente e sem saber por quê. Assim, todos sabendo por que sofriam horrivelmente, e dessa maneira. Sabendo por que não mais sofrerão, porque chegou o término do sofrimento e da morte, e que ninguém mais vai nascer aí para morrer outra vez, que está aí o conhecimento que proporcionou a volta de todos ao seu mundo verdadeiro pela estrada racional. Assim, todos marchando pela estrada racional, a caminho de seu mundo de origem, para encontrar com seus irmãos que aqui estão na planície racional, que são os racionais puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Veja que doçura a fase final e o término das amarguras de todos, que todos viverão felizes, contentes e satisfeitos, por saberem que estão na sua estrada certa, a estrada racional, em que as amarguras vão findando de uma vez para sempre. Que modificação vão sentir e estão sentindo com a imunização racional? O maior tesouro, o brilhante racional, é a maior riqueza do mundo. Chorar? Por quê? Não adianta chorar. Já sabem muito bem que estão salvos. Sei que ao lerem essas páginas brilhantes, ficarão emocionados, sentindo e chorando de emoção, de alegria e satisfação, por ser esse estado de grande alegria motivado por grande júbilo e contentamento. E assim, tudo belo, tudo bom, tudo mais do que bom, racionalmente, para todos, pois todos viviam agonizando. Hoje, o término das agonias, por estar ao alcance de todos o conhecimento do caminho da vida, a estrada pela qual o vivente alcançará o mundo da origem do animal racional, e nele marchando para unir-se a seus irmãos, e com eles fazer conferências e manter entendimentos através da vidência racional. Uma vez nascendo no vivente a vidência racional, o animal racional, que é o ser humano, encontra-se preparado para manter diálogos, ver pessoalmente e entender-se diretamente com eles, em conferência para sua orientação na vida terrena. Esta forma de contato com os puros, limpos e perfeitos da planície racional só ocorre depois de nascer na pessoa a vidência racional. Vejam a que belo ponto a humanidade chegou, o de conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, iluminado pela sua luz verdadeira, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Por essa razão é que o mundo atravessa sua última fase, a fase da vida da matéria, a vida do mal, última fase do mundo, porque todos caminham pela estrada racional de volta
ao seu mundo de origem. Esta é a última fase do animal racional. Assim, está aí em poder de todos a maior apoteose e grandiosidade da humanidade, a maior epopeia de todos os tempos, a imunização racional, que nesse instante vem acordando todos desse sono de pedra, dessa vida de matéria, à procura do bem no mal, do bem na matéria, do bem na lama. Sendo a matéria um mal, como poderiam encontrar nela o bem, a felicidade, a paz e a eternidade? De jeito nenhum. Só podia ir mesmo tudo de mal a pior, a procurar o bem e sempre encontrando o mal e acabando o mal, porque todo bem ou mal se acaba em forma, em jeito ou maneira. Tudo se acaba. Então, a luta de todos sempre foi muito grande à procura do bem. Ninguém queria sofrer, e todos sofrendo. Todos queriam o bem, todos à procura do bem, mas no mal ou na matéria, como podiam encontrar o bem? De jeito algum, de forma alguma e de maneira nenhuma, pois basta ser matéria. Como podiam encontrar o bem numa coisa que se destrói? A matéria, por ser o mal, e o mal, por si, se destrói. Não podia ser de outra forma, porque a própria matéria não conhecia o bem, só o mal. De forma que a vida da matéria sempre foi do mal. Assim sendo, como é que podiam encontrar o bem? Tudo isso por falta do conhecimento do ser real. Todos à procura do bem e em busca dele. Uma coisa que vai se destruindo, porque é matéria, vai sempre mal. Assim, como é que poderiam encontrar o bem? Tinham que sofrer muito e a vida inteira. Sofrer, sofrer e sofrer, procurando o bem e sempre sofrendo, porque a matéria, por ser má, vai se destruindo, e o mal, por si mesmo, se destrói. Tudo isso devido à vida ser constituída de um sonho, em que todos sonhavam que a vida fosse esta mesma. Quem sonha, depois que acorda, como agora, que estão acordados pelo conhecimento verdadeiro da origem de todos e do seu verdadeiro natural, é que estão vendo quanto sacrifício sem recompensa e quantos passos em vão. Hoje, todos de parabéns, por encontrar o bem verdadeiro, aquele que todos procuravam, ambicionavam e imploravam. E, agora, em mãos de todos, a imunização racional. Agora, mais certos do que nunca, e, para o resto da vida, por estarem ou por estar em mãos de todos, o conhecimento da verdadeira origem, o conhecimento racional. A inconsciência é que fazia com que todos vivessem tontos. E, uma vez tontos, ninguém sabia o que fazer para encontrar o bem de si mesmo. Isso porque, por muito bem que estivessem, nunca se sentiam bem, porque na matéria nunca existiu o bem. Existia sim o bem aparente, aparentando o que não são. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Como no mal, que é o ser material, que é a matéria, podiam encontrar o bem? De maneira alguma. Por isso, viviam procurando o bem a vida inteira. Tinham de viver a si mesmo, à procura do bem e sem encontrá-lo,
porque ele não existe na matéria. Então, já viram no mal existir o bem? Matéria e lama é uma coisa só, que está em decomposição. Essa decomposição se faz tão naturalmente que a pessoa não percebe sua naturalidade. Tanto assim é que a pessoa vai envelhecendo naturalmente. Sempre, a vida inteira a procurar na matéria o bem e não existe. Na matéria está o mal. Procurar o bem no mal? Como poderiam encontrar, se o mal por si mesmo se destrói? Assim, iludidos com essa vida da matéria, traídos pela matéria e pelo mal, vivendo no mal e procurando o bem, sem saber onde ele possa existir. Onde existe o bem? Em lugar nenhum. O bem aparente não é o verdadeiro bem, porque está bem agora e daqui a um pouco está mal. Está vivo agora, daqui a um bocadinho está morto. Isto é o bem aparente, e por ser aparente é que se acaba dessa forma. Não há o bem verdadeiro, porque no mal não podiam encontrar o bem. Na matéria não podiam encontrar o bem. Por isso, todos sofrendo, noite e dia, à procura do bem, da felicidade e da fraternidade. No mal, nunca podiam encontrar a paz e o sossego. Na matéria está o mal material, o puro mal. E quem é feito do mal não pode ser bom. Então, todos feitos do mal, vivendo mal e falando em bem, procurando o bem e não o encontrando, porque ele não existe na matéria. Existe sim o bem falso, aparente, o bem traiçoeiro. Como podiam encontrar se viviam à procura do bem e tudo se multiplicando de mal a pior? Falavam no bem e o mal brilhando sempre. Portanto, o bem traiçoeiro, o bem aparente, o bem traidor, o bem de momentos, de horas e sugestão, fazia com que todos ficassem sugestionados por momentos e horas. Tudo era mal, e por tudo ser mal é que tudo se estraga e se destrói. Hoje é novo, amanhã é velho, depois um trapo velho, por fim acabou-se, morreu. Era tão bom o que acabou-se, o que morreu. Matéria nunca conheceu o bem, porque o bem nunca existiu no mal. Falam em bem, mas nunca viam esse bem. As palavras são bonitas, mas os efeitos se contradizem. Nunca existiu o bem na matéria, e tinham de viver assim mesmo por serem de matéria. Inventaram todas essas palavras bonitas, e sempre sendo traídos por elas, falando em felicidade, em fraternidade, em paz e em harmonia, estando tudo só nas palavras para fantasiar a vida e se sugestionarem com palavras para poderem suportar o sofrimento.